vamos voltar a falar, Cláudio, aqui no Jornal Gente sobre a questão do tarifaço do Donald Trump em relação a produtos brasileiros. Estamos recebendo o Márcio Cândido, que é presidente da Secafé, o Conselho dos Exportadores de Café do Brasil. Márcio, bom dia. A nossa entrevista estava até marcada para ontem, por conta dos acontecimentos da política e da justiça. Nós tivemos que remarcá-la para hoje, mas é uma excelente oportunidade para tratarmos desse assunto. Como é que estão as coisas, as negociações, a expectativa? 1º de agosto está logo ali, por enquanto nenhum sinal de que nós teremos alguma mudança. O que vai mudar para o café brasileiro, Márcio? Bom dia. Bom dia, Pedro. Bom dia, Cláudio. Prazer estar aqui com vocês. Você colocou bem, nos últimos dias, após as reuniões que o agro teve em Brasília, a temperatura, vamos dizer assim, subiu mais, né? O ambiente ficou um pouco mais complicado. Mas a gente continua, do ponto de vista do setor privado, em tratativas não somente com importadores, mas com uma liderança nacional da indústria americana de café, que dialoga, não desde agora, mas desde sempre, com o parlamento americano, no sentido de trabalhar, como já vinha fazendo desde a tarifa de 10%, em favor dos dois lados, porque a tarifa é prejudicial para Estados Unidos, consumidor, e para o Brasil. Lembrando que o café representa 1,2% do PIB americano. O PIB americano, em 2024, foi da ordem de 29,18 trilhões de dólares. E o PIB brasileiro foi 2,18, então 13 vezes maior. Daí a importância do café. E o Brasil, ele exporta, do que os Estados Unidos importa, 33% vem do Brasil. Com uma característica que o café brasileiro, pelo corpo e doçura que tem, ele compõe bebidas, e quando você conversa com os clientes, mas para mudar uma bebida para um consumidor não é da noite para o dia. Você simplesmente não pode chegar e não tem mais o brasileiro, a bebida mudou e fica assim. Não é assim que a coisa funciona. E por isso essa ansiedade, esse trabalho profundo no sentido de achar uma solução. Doutor Márcio, muito bom dia, bem-vindo aqui ao nosso programa. Assim, cada vez que a gente assiste o presidente da República abrir a boca, enfim, o pessimismo se amplia, né? Faltam poucos dias úteis para a vigência desse tarifaço e eu percebo cada vez mais pessimismo do que otimismo com relação à solução negociada até 1º de agosto. O senhor acredita nisso? O senhor está otimista com relação a isso? Queria que o senhor compartilhasse conosco as suas razões de otimismo ou eventualmente de pessimismo. Quando a gente tem, da parte do presidente da República, pronunciamentos que vão, obviamente, não contribuem para a negociação, para o ambiente, isso torna o nosso trabalho mais difícil. O que me faz acreditar, Cláudio, em relação ao café, obviamente em relação ao agro, mas vou falando aqui sobre o café, é exatamente o fato de que os Estados Unidos não produz café e o fato da importância que tem o café para a indústria americana como um todo. O papel social que ele tem, tanto aqui quanto lá fora. E isso realmente vamos dizer assim, é uma carta que vai ser colocada na mesa, não só pelo Brasil, mas também pelos interesses americanos, as empresas americanas que produzem café e que, inclusive, têm ações não somente de importar café, mas beneficiam muito o produtor brasileiro com vários projetos que existem há décadas de melhoria de produção de qualidade, de rastreabilidade, de certificação, contribui muito para o aumento da imagem do café brasileiro lá fora. Então, não é simplesmente, vamos deixar de comprar. Por outro lado, como eu falei, a produção mundial de café está muito ajustada para o consumo mundial. Então, se eventualmente os Estados Unidos continuam com a tarifa de 50%, alguma realocação vai acontecer em termos de Brasil, porque alguém estaria ocupando o nosso espaço no mercado americano, que a gente não imagina que vai acontecer de grandes proporções, e, ao mesmo tempo, como o consumo está alinhado com a oferta, esse café ele seria direcionado para outros, o que não seria fácil, mas poderia acontecer. Agora, a gente tem aí há pouco tempo, a gente precisa realmente ter equilíbrio, a palavra é ter equilíbrio, e a gente espera que quando a negociação brasileira estiver à mesa, e nisso eu digo que não somente o poder público, mas o setor privado tem que trabalhar em conjunto,
para que a gente possa alcançar e que o ambiente não seja tão ou mais carregado do que já está, porque realmente fica bastante difícil nesse sentido. O Márcio, me diz uma coisa, o café brasileiro pode ser substituído por algum outro café lá nos Estados Unidos? Como é que é a relação em relação ao consumo do produto brasileiro e de outros produtos por lá? É para você entender, por exemplo, quando a gente está trabalhando com um cliente, eu inclusive represento uma empresa e opero, estou 48 anos no café e opero com um cliente. Quando você tenta inserir um novo produto, seja por uma característica de um café brasileiro no ano safra ou do interesse deles, isso leva anos. Porque existe toda uma pesquisa para você poder, de laboratório, de ciência, para você entender as perspectivas do consumidor. Então, a gente falar que eles podem substituir, em última regra, se o cara tem o poder aquisitivo, ele pode adquirir, mas ele não vai ficar satisfeito porque é uma mudança substancial do café que ele está consumindo. Então, por mais que você diga, o café colombiano é superior, a safra da Colômbia ela é muito menor do que a safra brasileira. O Vietnã é o maior produtor de robusta. O robusta ele é totalmente diferente do conilon. Embora o nosso conilon, os dois sejam de variedade de canéforas, quando você coloca nas xícaras, são cafés totalmente diferentes. Então, uma marca tradicionalíssima que utiliza um conilon brasileiro, um café natural brasileiro, ele, obviamente, que ele não terá a mesma resposta utilizando cafés de outras origens. Troca totalmente o sabor, muda e isso realmente dificulta. Por outro lado, o café brasileiro é realmente o mais competitivo no mundo, tanto o arábica quanto o robusto. Pra você ter uma ideia, café brasileiro, arábica, bons, de ótimas qualidades, como cafés naturais, que são os principais exportados, eles são negociados, via de regra, na faixa de menos 20 centavos por libra contra a Bolsa de Nova York. Colômbia chega a estar a mais 70. Aí você fala, então se o brasileiro é bom, por que, que ele é mais barato? É porque ele tem muito mais volume. E além da oferta e da demanda, você tem muito mais café Brasil. Se 33% de tudo que o mundo exporta para os Estados Unidos é Brasil, ele tem uma relevância muito grande. O que não quer dizer que uma ou outra marca não possa substituir. Mas as dificuldades são muito grandes e não o farão em médio prazo, em curto prazo. Bom, nosso entrevistado é Márcio Cândido, presidente do Secafé, que é o conselho de, enfim, de cafeicultura aqui no Brasil, né? Uma entidade muito atuante em defesa da cafeicultura e como a gente vê aí nas explanações, nas explicações entusiasmadas do nosso entrevistado. Eu queria saber do senhor o seguinte, há uma expectativa ou a possibilidade de o café, nesse caso das sanções ao Brasil, terem o papel, por exemplo, que teve a manteiga irlandesa, né? Meses atrás, o governo Trump também sancionou a Irlanda, mas aí recuou com relação à manteiga, que é a manteiga mais consumida, mais popular, mais saborosa lá nos Estados Unidos, né? E aí houve uma revolta, quase uma rebelião popular com a história da manteiga da Irlanda, né? E aí o Trump recuou no caso específico da manteiga. Há uma possibilidade, tendo em vista as especificidades do nosso café, que não tem para ninguém, né, doutor? Cá para nós. Inventaram até café com fezes de animais para ver se. Mas não tem jeito, não tem para ninguém com relação ao café, à qualidade do café brasileiro. O senhor acha que pode acontecer alguma coisa semelhante ao que ocorreu lá com a manteiga da Irlanda? Cláudio, muito bem colocado essa pergunta, porque, primeiro, o Secafé representa 97% de todo o café que é exportado pelo Brasil para o mundo, através das multinacionais, das empresas nacionais e através das cooperativas. E, obviamente, a nossa preocupação grande é com relação aos produtores. Mas o café tem, sim, esse papel. A gente tem dialogado com a indústria nacional americana, que participa de todos os fóruns. É bom lembrar que há 2 semanas atrás, na cidade de Campinas, o Secafé realizou o 10º Fórum Coffee Dinner e Summit, e havia ali presença maciça de todo mundo. Foi o maior evento realizado pelo trade mundial e tinha aí em torno de 2.000 pessoas e 35 países. Então, a liderança da indústria americana estava lá, os CEOs das principais empresas de trade estavam lá,
as principais marcas estavam lá, não só americanas, mas no mundo inteiro, e a gente participa de todos os fóruns, tanto aqui nos Estados Unidos, sem dúvida, a gente está sempre lá, eu mesmo palestro lá também, lá na Europa, na Suíça, são os três principais, Suíça, Estados Unidos e Brasil, e o café tem sim esse papel que você citou bem. O que a gente entende é que o café, ele é tratado pelo governo americano, se não pelo governo, mas pela população, como algo de muita estima. Inclusive, eu fiz uma postagem ontem e eu postei com aquela música do Frank Sinatra, que ele fala There is a lot of coffee in Brazil. Aquela música é muito fantástica e ela diz exatamente o sentimento americano pelo café brasileiro. E é nisso que a gente tem que se apegar, são os valores que a gente construiu ao longo do tempo, com qualidade, rastreabilidade, sustentabilidade e muita amizade, muito relacionamento e respeito pelo mercado americano. E do ponto de vista do setor privado, a população sabe muito a esse respeito. E eles vão, com certeza, ali os parlamentares, quando se trata do café e pelo que ele representa para a indústria americana, para o PIB americano, a gente entende que ele pode ser, sim, não somente estar mais avançado, mas contribuir para outras pautas das outras commodities. Você, quando começa e termina uma reunião com um cafezinho, pode ter certeza que há um ambiente saudável, propício para melhor diálogo. É o que o Augusto, nosso Também ouvinte acho. que mora nos Estados Unidos, viu, Cláudio? Tá fazendo agora, mandou uma foto pra gente aqui falando café brazuca, ó, café brasileiro lá tomando lá na região de Orlando. Ele tá nos acompanhando aí pelo YouTube na nossa transmissão, tá acompanhando certamente com ainda mais expectativa do que outros ouvintes aqui essa entrevista. Eu queria te perguntar, Márcio, o seguinte: como é que funciona a exportação de café para os Estados Unidos? Quanto tempo antes tem que sair o café daqui para chegar lá? Ainda nesse momento de indefinição, isso já está atrapalhando alguma coisa nesse comércio do café do Brasil para os Estados Unidos? O café é exportado para os Estados Unidos, via de regra, em grão, grande parte. Tem também as exportações de café solúvel. O Brasil, inclusive, nesse sentido, ele tem que procurar incrementar, não só para os Estados Unidos, mas para todos os destinos, exportação de produto com valor agregado. Nesse ponto, o Vietnã, proporcionalmente, ele é melhor do que nós e a Colômbia, de alguma forma, também. O problema é que, para você exportar café agregado, produto agregado, você não pode querer exportar aquilo que você quer exportar, mas aquilo que o consumidor quer comprar. E o consumidor, muitas das vezes, ele quer comprar o café majoritariamente brasileiro, mas com uma pitadinha de uma outra origem, para dar exatamente essa diferenciação nos blends. E, nesse sentido, eu sempre tenho falado que o Brasil ele se posiciona, até o próprio setor privado, algumas lideranças, contra eventuais importações de café. Só que o Brasil hoje exporta café para todos os países consumidores. O que eu quero dizer? Produtores. O que eu quero dizer? Se nós tivéssemos, dentro do próprio setor privado, inclusive, eu tenho sido voz ativa sobre isso, estabelecer um percentual. Se você exporta X milhões de sacas, traz 30% para o Brasil, até porque isso na verdade, quase um drawback. E aí você consegue na indústria brasileira criar produtos acabados que geram um valor agregado enorme e, obviamente, será em favor do próprio produtor. Agora, o café ele é exportado em grão, ele é exportado em solúvel e, via de regra, o prazo deveria ser em torno de 30 dias no máximo. Já foi 15, 17 dias. Mas os gargalos logísticos que a gente vive hoje no Brasil e no mundo, principalmente no Brasil, atrasam por demais embarques, falta espaço no navio, cancela navio, falta de estrutura, tanto a questão de ferrovia, a própria rodovia, a quantidade de contêineres. Então, para o exportador brasileiro é um desafio e um custo muito alto colocar café em qualquer lugar do mundo, inclusive nos Estados Unidos. No momento, o que a gente está tendo por parte deles é antecipar ao máximo o que for possível de exportação. Porque, embora ainda não tenha prorrogação a partir de 1º de agosto, mas se trabalha também nessa direção, se você está antecipando produções para colocar cafés em navios, vindo essa eventual prorrogação, esse café já estaria a caminho. Esse é o primeiro passo. O segundo é realmente sentar e dialogar.
dialogar com eles, eu nas reuniões que eu tenho tido, tanto com a liderança da indústria americana e com as principais marcas muito conhecidas do brasileiro, é óbvio que a gente tende a ser positivo, mesmo consciente que existe um quadro de extrema dificuldade em pronunciamentos que não são adequados para o momento que a gente está vivendo. Muito bem, conversamos aqui no Jornal Gente com o presidente da Secafé, Márcio Cândido. Obrigado por nos atender, por explicar para a gente todas essas questões que estão relacionadas à venda do café para os Estados Unidos. Vamos seguir acompanhando esse assunto de perto, porque tem muito impacto aí para a nossa vida e para a nossa economia. Sucesso, Márcio. Obrigado aí. Bora tomar um café que deu vontade agora. Só queria acrescentar que para cada dólar exportado gera 43 dólares na economia americana. Então, isso é um fato importante, né? Precisa ser pensado antes de tomar as decisões, dos dois lados. É do interesse deles, né, doutor? Também, muito do interesse deles, e é uma pauta que o parlamento tem como relevante. Isso eu já tenho essa informação lá fora. Obrigado, Márcio. Abração aí, até a próxima. Um abraço, prazer falar com vocês. 9h39, esse aqui é o Jornal Gente da Rádio Bandeirantes, trazendo notícia, informação, debate e entrevistas para você todas as manhãs, de segunda a sábado, com as notícias mais importantes do dia. Rede Bandeirantes de